Olá, boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar, o nosso boletim de mercado olhando para as negociações lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia positivo para a soja, na contramão inclusive do que aconteceu com milho e trigo lá na Bolsa em Chicago. Altas aí para a soja de 3 a 7 pontos aí nos principais vencimentos. A gente quer entender, obviamente, o que aconteceu e qual a motivação desse movimento positivo no dia de hoje. Pergunta para quem entende. Vamos lá para Curitiba, onde fica a Agrinvest, onde está Marcos Araújo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho desse mercado. Soja aí meio fora da rota das commodities hoje, hein, Marcos? O que aconteceu? Olá, Alexander. Muito boa tarde a todos. Nós tivemos aí umas questões macroeconômicas que interferiram hoje no movimento, nesse comportamento da soja na Bolsa de Chicago, na contramão, fechando em território positivo em relação a todos os demais complexos soja, o farelo e o óleo, e as outras commodities, como por exemplo o milho, o trigo e o próprio algodão em Nova York. Isso porque alguns integrantes do Fed anunciaram que, nos seus comentários, Alexandre, que o efeito da alta da taxa de juros norte-americana teria cumprido seu papel no controle inflacionário nos Estados Unidos. Os títulos de mais longo prazo dos Estados Unidos acabaram repercutindo com menores rendimentos. Isso daí trouxe uma calmaria para o mercado, o dólar perdendo valor frente a demais moedas ao redor do globo. Isso daí, com o dólar menos valorizado, daria aumento do poder de compra dos países importadores, leia-se China. E com maior poder de compra pela China, o Chicago, a soja, comportou-se em alta. Porém, no caso o trigo, o milho, que tinha tido uma forte alta em função desse agravamento geopolítico ao redor do globo, hoje o trigo fecha com uma queda de 14 centos por bushel, o milho cai 2 centavos de dólar por bushel, Alexander. Marcos, diante dessa movimentação, alguma perspectiva nova aí para o mercado? Podemos ver a soja se firmar aí, buscar novos patamares? O que você espera em termos de comportamento dos preços? Alexander, eu ainda continuo, apesar que as mínimas sazonais da safra americana normalmente ocorrem quando nós temos aí cerca de 50% da colheita por lá. Tá? Final de setembro nós tínhamos lá 22% a grosso modo colhido a soja norte-americana. Porém, Alexander, a atenção do mercado também vale a pena citar essa sustentação de hoje, de certa forma, por esse atraso do ritmo de plantio aqui no Brasil. E as previsões climáticas nesses dias têm apontado uma condição adversa para uma boa evolução da safra do plantio de soja no Brasil nesses próximos dias, o que dá uma sustentação para a soja, porém, isso vai acabar repercutindo para frente numa grande concorrência da logística brasileira, um grande desafio para frente. Eu volto a falar disso na sequência, mas respondendo a tua pergunta, Alexandre, diante de toda essa concorrência hoje que nós temos e a dependência de uma grande da China para ser, que é o grande importador de soja, eu acredito que essa grande concorrência que nós vamos ter para frente, quando se confirmar essa produção sul-americana, se tudo der certo, tomara que dê, me preocupa bastante uns preços comprimidos da soja no primeiro semestre de 2024, Alexandre. Mas nesse restinho de ano, está mais ou menos dado o preço, Marcos? Está mais ou menos dado, de certa forma, agora você tem os Estados Unidos entrando em cena como grande exportador de soja, estão lá em plena colheita norte-americana, o Brasil tem esse residual da nossa safra de soja, nós estamos dependentes do crushing margin também aqui no Brasil, muitas indústrias já estão com soja comprada para novembro, finalizando o seu programa. Tradicionalmente, muitas entram em manutenção da segunda quinzena de dezembro para o começo de janeiro, e o que pode diminuir a liquidez da soja no mercado doméstico brasileiro. Então, para quem ainda tem soja, muita gente deixa de vender por uma questão tributária para girar o ano, mas eu chamo a atenção dessa possibilidade de perda de liquidez no mercado doméstico brasileiro devido aos alongamentos das indústrias que podem estabilizar suas compras e ficarem fora do ano, completando o seu programa de processamento de soja. Muito bem. Agora, Marcos, essa semana tem relatório do USDA, né? O que a gente pode esperar? Alguma coisa que possa mudar ou interferir no rumo dos preços aí? Não deve ser um relatório de grandes volatilidades no mercado, de grandes novidades. Nós tivemos no final de setembro, né, lembrando, nós tivemos os dados de estoques trimestrais
Lembrando que houve uma revisão para cima desses estoques trimestrais nos Estados Unidos, consequentemente nós vamos ter um aumento dos estoques iniciais da temporada 23-24, e é por isso que o mercado estima na temporada 23-24, no mês passado nós tínhamos um estoque americano de 220 milhões de bushels. Agora, para esse relatório de outubro, o mercado espera, em média, um aumento de 16 milhões de bushels. Trocando em miúdos, Alexander, o estoque final americano de 6 milhões para 6 milhões e 420 mil toneladas. Então, na soja, nós teríamos uma expectativa de um aumento de 420 mil toneladas para esse relatório que vai ser divulgado na quinta-feira, no dia 12 de outubro. Isso é pouco? É muito? Como é que o mercado vê esse número, Marcos? Não é muita coisa não, Alexandre. Falando da produção norte-americana, o mercado trabalha com uma redução aí leve de apenas 60 mil toneladas na produção norte-americana, de 112 milhões,84 para 112 milhões,78. Então, não devemos ter grande repercussão. Hoje, nós tivemos a primeira estimativa da safra 23-24 da Conab. A Conab estimou uma produção brasileira recorde, Alexandre, em 162 milhões de toneladas, né? Isso daí para frente pode ser uma grande pressão. Então, na soja recorde 162, o milho verão 26 milhões de toneladas, 1 milhão e 100 mil toneladas inferior à safra verão passada. O milho safrinha, a Conab está estimando safrinha 24 em 91 milhões de toneladas, contra 102. Para o milho, eu chamo a atenção o milho safrinha 2024 e essa redução de quase 11% no milho safrinha é uma coisa que realmente pode se confirmar aqui no Brasil. Em várias regiões produtoras, os produtores estão muito pouco comprados em insumos para o milho safrinha 24, semente, defensivos e fertilizante. O preço futuro, baseado no preço de paridade de exportação, ele fica em torno de R$ 7 a R$ 8 abaixo, Alexander, do que as grandes produtoras de etanol do milho no Médio Norte do Mato Grosso estão pagando para o ano que vem. E esses preços de exportação e até mesmo do mercado interno, é uma conta que não é tão viável economicamente falando. Por isso, essa expectativa de uma redução futura do milho safrinha 24, o que pode sim se traduzir numa melhora de preço do milho para 2024, combinado, já que você vê os preços futuros da soja e do milho em Chicago para 2024, a soja é mais rentável do que o milho nos Estados Unidos. E também, Alexander, qual vai ser a área de plantio e qual a tecnologia da safra 2024 na região do Mar Negro, né, na Ucrânia, já que está em guerra, e como vai ser a sua capacidade de exportação para o ano que vem. Então, o milho para 2024, segundo semestre, pode ser uma mudança muito significativa no cenário. Muito bem. Marcos Araújo, diante dessa perspectiva, qual que é a providência, digamos, que o produtor tem que tomar, hein? Aqui na Agriinvest, nós acreditamos numa metodologia de uma comercialização agrícola eficiente em 4 pilares. Pilar 1, a formação de preço, as estratégias comerciais, operação caixa, custo e carrego, as ferramentas de proteção, o universo de derivativos, e o pilar 4, que é o nosso líder, o nosso chefe, que é o lucro. Portanto, para nós avaliarmos o lucro, nós temos que estar avaliando o custo de produção, a produtividade esperada e o preço de venda. Muitas vezes o produtor fica avaliando o preço de venda. Poxa, Marcos, eu vou fazer uma venda futura com 5, 10 reais por saca, inferior ao preço corrente, e aí ele fica hipnotizado sobre o preço, mas deixa de avaliar que houve uma redução significativa no custo de produção. Muitas vezes superior a essa redução no preço da saca de soja total por hectare, o que daria maior lucro para ele. Então, claro, também daí, Alexandre, conforme a região que ele se encontra, avaliar o seu risco climático para frente, de acordo com os fenômenos climáticos, Laninha ou El Ninho. Dito isso, portanto, se você tiver uma condição que a tua expectativa de produção, produtividade de produção, seja estável numa região climática, você avaliando o preço de venda, subtraindo o teu custo, né, o custo operacional efetivo, os insumos, operações agrícolas administrativas, você vai ter a tua margem bruta. Subtraindo o teu COT, custo operacional total, inclui depreciação e prolabore, você tem a tua margem líquida, e sobre o teu custo total você vai ter teu lucro ou prejuízo. Portanto,
para quem é dono de terra em várias regiões do Brasil, que não está nessa bolha, nessa euforia de arrendamento de 20, 30 sacos por hectare de soja aí, você tem uma condição que no futuro é favorável, principalmente para quem está próximo do porto, por exemplo, o Campos Gerais, aqui no Paraná, Ponta Grossa. Eu diria chamar a atenção para você olhar, se você está tendo um bom lucro para o ano que vem, olhe com carinho. Me preocupa bastante, Alexandre, aquele sojicultor, sojicultora, que deixar para comercializar o grão lá na boca da safra do ano que vem, assim como foi esse ano, nós tivemos um grande desconto nos prêmios no Brasil. Nós vamos ter um desafio de fogo na logística brasileira em 2024, com essa expectativa de uma safra recorde de soja. Tá? Então, para a soja é isso daí. E falando do milho safrinha 24, eu chamo a atenção de quem nos vê e escuta para o milho safrinha na B3. O milho setembro 24, ele está cotado a R$ 64,30. Se você pegar um diferencial de base, um basis, para a tua região produtora, você vai ver que esse preço na B3, a referência do preço futuro é muito melhor do que o preço pagado de exportação e de algumas indústrias de etanol. Portanto, o produtor deveria fazer seu RET na B3, tomar esse risco de base, porque o preço futuro na B3 hoje está melhor do que o preço praticado pelas tradings. Muito bem. Ô Marcos, no caso da soja, você falou aí do desconto dos prêmios, que se caracteriza, obviamente, pela quantidade de soja que a gente for colher lá na frente, mas você falou de uma logística complicada. Por quê? O que está acontecendo, Marcos? Olha só, Alexandre, para você ter uma noção, né, você tem uma crise hoje mundial em relação ao óleo diesel. Até pouco tempo atrás, nós fazíamos um frete Sorriso-Porto a R$ 320 por tonelada. Atualmente, esse frete Sorriso-Santos está sendo estimado em R$ 570 por tonelada, Alexandre. Se nós fizermos uma conta de exportação para fevereiro de 2024, Alexandre, eu vou considerar um frete Sorriso-Paranaguá a R$ 520. Se nós pegarmos Chicago-Março a 12,98 bushel, um prêmio FOB-Porto de menos 80 para fevereiro, um dólar futuro de 5,19, seria uma soja no Porto, Alexandre, de R$ 136,32. Descontando um frete de 520 por tonelada, ou R$ 31,20 por saca, seria uma soja, em fevereiro do ano que vem, Sorriso, a R$ 105,12 por saca. Acredita nisso? Como é que é? Vamos fazer essas contas de novo, Marcos, porque é importante para quem está ouvindo a gente que possa até anotar se for preciso. Vamos lá, eu vou copiar aqui essa minha tela, vou mandar no teu WhatsApp e você está autorizado a compartilhar com quem nos escuta e nos vê essa tela. Vamos lá, de novo, eu tinha feito essa conta, Chicago, março, a 12,97,50. O prêmio fevereiro, Porto, menos 80 centavos. Um dólar futuro de 5,1709. Isso daria uma soja sobre rodas Porto, $26,36 ou R$ 136,32 uma saca. Se nós descontarmos um frete futuro, Sorriso Paranaguá, uma logística considerando esse canal de 520 por tonelada, Alexandre, isso dá um custo logístico de R$ 31,20 por saca. Portanto, R$ 136,32 Porto, menos R$ 31,20, seria uma soja em Sorriso, bruto, limpo e seco, R$ 105,12. Isso a referência é Sorriso. Fevereiro de 2024, Sorriso, Alexandre. Tá. Isso, qual que é a sua avaliação? Isso é bom ou é ruim? O que a gente entende disso, Marcos? Vamos lá, se nós pegarmos aí um custo, tá? Um custo operacional efetivo. O que é isso? Insumos, operações agrícolas e custo administrativo, Alexandre. R$ 5.253 por hectare. Vai dar uma margem bruta para o dono da terra, nessa condição, de R$ 1.578 por hectare. Tá. Passa a crise, ou seja, esse produtor, São Pedro fazendo a parte dele, colhendo 65 sacos por hectare, esse produtor vai pagar os insumos, paga as operações agrícolas, paga os custos administrativos, sobra para ele R$ 1.578 por hectare para pagar a depreciação, pro labore dele e passa a crise. Em anos de crise nós temos que estar atento
Vejam vocês, infelizmente, o que aconteceu. Um suinocultor, um avicultor, um produtor de milho, recentemente um produtor de leite, a soja ainda, por mais que houve um recuo de preço, mas graças a Deus não foi uma situação tão delicada de uma reversão financeira como houve com o milho safrinha 2023. Tomara que isso não aconteça, mas me preocupa a concorrência perfeita do agronegócio. Com o ano que vem, a Argentina entrando em cena, numa produção, um potencial na casa de 50 milhões de toneladas, podemos ter uma grande oferta de soja concentrada num curto período de tempo. Isso daí é uma tempestade perfeita, um balde de água fria, quando a gente fala em formação de preço de commodities agrícolas. Ó, daí eu estou vendo aqui na sua tela que o lucro líquido ali ficou em 112,05. Perfeito. Quando você considera esse lucro líquido, Alexandre, eu estou considerando aqui a metodologia do Matsunaga. Esse lucro daí, Alexandre, já está embutido, seria o nosso custo total. Tá. No custo total eu tenho o COI, eu tenho o prolabore do produtor, a depreciação e o custo de oportunidade da terra. Seria um dinheiro aplicado, um arrendamento médio da região, ou seja, o produtor está pagando todas as oportunidades e ainda sobra para ele R$ 112, ao que nós chamamos de lucro supernormal. Pois é, em comparação com anos anteriores, Marcos, como é que fica essa situação? Se você pegar a safra 2021, 21, 22, esse lucro no Mato Grosso chegou a superar R$ 4.700 por hectare. Esse mesmo 112 que... Exatamente. Se você pegar nessa explosão de preço que houve, a soja realmente foi muito atrativo. E se nós voltarmos na safra 18 e 19, Alexander, o lucro na soja e Sorriso eram de R$ 400 por hectare. Pode ser pior para o ano que vem do que em relação a 2018 e 2019, quando o custo de produção era bem inferior, hein? Isso me preocupa. Pois é, Marcos. O que está acontecendo? Porque é o preço da soja que caiu muito? Você tem aí o efeito do aumento do custo de produção, com essa disparada dos insumos, principalmente fertilizantes, e o custo da logística, Alexandre. Como eu falei para você, há alguns anos atrás, nós fazíamos o frete Sorriso Porto, 300, 320 reais por tonelada. Para hoje, Sorriso Paranaguá 520, Sorriso Santos 570. Se nós tivéssemos uma equação desse óleo diesel, desse frete de 520 voltasse para 320, a soja em Sorriso de 105 ela iria para 117 para o ano que vem. R$12 nessa conjectura de R$200 no frete a mais, repercute frete a mais, repercute preço de soja a menos para o produtor. Nós precisamos, o Brasil, Alexandre, vou te falar um número interessante. Alexander, quando nós tínhamos essa logística no Brasil de R$400, médio norte Porto, o dólar de 5,80, quase 6, a logística brasileira fazenda navio de $90 caiu para $60. Nós tivemos um ganho da logística brasileira. Agora, Alexander, se nós pegarmos um frete de 520 para o ano que vem, mais a despesa portuária, a logística fazenda navio está saltando para $110. Rapaz do céu. Ou seja, a diferença entre lucro e prejuízo é curtinha ali, Marcos. Curta igual coisa de porco, não dá para bobear. O produtor tem que fazer esse ano de tudo para controlar os custos de produção, tomar vinho barato e buscar o maior ganho possível de produtividade. Boa. Maximização dos custos com a redução maximização das receitas com a redução de custo. Ano delicado que precisa realmente de atenção do produtor. Agora, justifica o produtor estar segurando aí a comercialização, Marcos? Eu diria que não, me preocupa muito como foi esse ano, Alexandre. Muitos pagaram para ver, né? E se você pegar daí o preço da soja, fevereiro foi 150 para hoje, 120, 118, imagina um produtor rural que não soube avaliar a curva de preço invertida em Chicago, como foi 2022, como foi 2023, e a expectativa para 2024 também é uma curva invertida, a expectativa natural é, se o governo não fizer a caca que está prometendo aí na questão de não cumprir a política fiscal, é esse dólar vir abaixo de 5 novamente. E isso daí se traduz melhores preços da soja no primeiro semestre e no segundo semestre do ano que vem também. Puxa vida. E mais essa preocupação ainda, hein? Mais essa. Para você ter uma noção, Alexander, nós temos que ter esse conceito, sabemos disso, que a demanda por soja é uma demanda derivada. A demanda primária para soja é a suinocultura chinesa.
Em 2019 e 2020, Alexandre, lembrando que em 2018 nós tivemos a peste suína africana. Houve uma redução de equivalente 4 vezes, quase 5 vezes a produção brasileira de suínos lá na China. O suinocultor, aí tivemos a guerra comercial, né? A China deixou de comprar soja americana e concentrou no Brasil, estoques de 25 milhões de toneladas nos Estados Unidos, juros baixíssimos, valia a pena você formar estoques, né? Laninha, isso tudo fez com que a soja voltasse a $17 novamente o bushel. Para o ano que vem, com esse mercado estabilizando, o suinocultor na China, que chegou a ganhar $400 por animal gordo abatido, hoje está perdendo cerca de $7, Alexandre. É. Ô Marcos, a Clara Guerreiro está aproveitando aqui para fazer perguntas e ela está querendo saber qual que é a sua visão para os derivados, óleo e farelo de soja. Tudo bom, Clara? Obrigado pela participação. O óleo de soja ele tem um cenário muito favorável, uma vida própria, com todo esse programa de biocombustíveis, claro, ao redor do mundo. Você tem para os Estados Unidos, por exemplo, a produção de biocombustível de segunda geração, o HVO. Você tem vários investimentos que até 2026 o processamento de soja nos Estados Unidos vai aumentar entre 16 a 18 milhões de toneladas de soja. Cada vez mais os Estados Unidos vai ser o menor exportador de soja. O óleo vai ter vida própria para o programa de biocombustível. E o patinho feio disso tudo vai ser o farelo de soja, na nossa opinião, porque você tem uma combinação de aumento de biocombustíveis da soja e também do etanol de milho, que tem como subproduto o DDG, que é fonte de proteína vegetal para as rações animais. O Thiago está perguntando o seguinte, mas não tem a possibilidade de cortar as chuvas no sul? El Ninho às vezes pode ser até pior que Laninha. Eu acho que ele está querendo trazer algum cenário de perda de produção. Mas El Ninho é favorável. Né? O El Ninho, desculpa ter te cortado, né, Alexandre? O El Ninho ele é adverso mais que o Matopiba. Exatamente. É favorável lá para o sul, né, Marcos? Perfeito. Em 7 anos de El Ninho, em 4 deles, a Argentina, Rio Grande do Sul, renovou o recorde de produtividade. É muito favorável. O que afeta mais é o Matopiba, onde está tendo esse atraso de chuvarada por falta de... Muita gente pode plantar soja no pó. E a representatividade do Matopiba é capaz de mudar esse cenário de oferta? Você tem daí essa compensação pelo Rio Grande do Sul. Esse ano, o Rio Grande do Sul tinha um potencial produtivo em torno de 23 milhões de toneladas de soja, colheu em torno de 14. Ou seja, eu tenho uma redução no Matopiba, mas eu tenho um grande aumento para o Rio Grande do Sul. E a Argentina, de 20 milhões nessa safra, expectativas da Bolsa de Cereais de até 50 milhões. Aumentaria 30 milhões na Argentina. Então não é o caso, Thiago. Não conte com isso se você está colocando isso na sua equação aí. Bom, o AL Grãos, o Maurício, tá dando boa tarde aqui. Grande Marcos, muita propriedade em suas análises, acompanhando aqui da cidade de Dr. Maurício Cardoso, é isso, Rio Grande do Sul? Obrigado. Rio Grande do Sul, produtor de milho, região de milho pivô. Um grande abraço, obrigado pelas palavras aí. Obrigado pela participação, Maurício. A Clara de novo, mas essas chuvas com grande umidade no solo não podem ser um empecilho aí para a entrada de maquinário e início do plantio no Rio Grande do Sul? De certa forma sim, mas ainda é cedo. Os gaúchos normalmente plantam em novembro em diante, a soja, né? Da segunda quinzena de novembro em diante. E sem contar também que hoje você tem uma resposta de poder de máquinas muito grande. E pegando assim, para o Rio Grande do Sul ainda é muito cedo. Eu diria mais um problema agora se vier uma chuva mais para o médio norte do Brasil, Brasil central, mas o poder de resposta, nossos solos aí profundos, poder de filtração, está chovendo hoje, amanhã à tarde, você provavelmente pode estar plantando, no máximo no outro dia, 2 dias de sol aí, o bicho pega. E aí o produtor com parte de máquinas bonita de ver aí, poder de resposta plantio é grande. Bom, muito bom. Marcos Araújo, meu amigo, obrigado, viu, mais uma vez pela participação. Obrigado também aos internautas que mandaram suas perguntas, participaram aqui com a gente. A gente fica muito contente quando tem essa participação e essa interação aqui no Notícias. Volte sempre, Marcos. Obrigado, gente. Boa safra a todos aí, boa semana. Até. Até a próxima. Tá aí Marcos Araújo, Agriinvest, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado e trazendo cenários aí de produção para a soja brasileira, um ano bastante apertado em termos de margem para o produtor e principalmente o produtor lá no Mato Grosso, principalmente o produtor lá de Sorriso, ele trouxe as contas para a gente, está sobrando muito pouco e, portanto, é
enfim, qualquer erro na estratégia de comercialização pode ser a diferença entre lucro e prejuízo. Vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, você acompanha comigo os preços finalizados. Para novembro, 12 dólares e 71 centes por bushel, 7,25 de alta. Para janeiro, 12 dólares e 89 centes por bushel, 6,75 de elevação. Para março, 13 dólares por bushel, 4,75 de alta. Para maio, 13 dólares e 12 centes por bushel, 3,5 de elevação. Tudo positivo aí para a soja. A partir de agora, a gente vai ver tudo no vermelho. Milho fechou com quase 3 pontos de baixa. Para dezembro, 4,85, 4 dólares e 85 centes por bushel. O março fechou a 5 dólares e 1 cento, queda de 2,5 pontos. O maio, 5 dólares e 9 centes, queda de 2 pontos mais 75. E o julho, 5 dólares e 14 centes por bushel, queda de 2,5 pontos. Esses são os números de fechamento do milho. Vamos ver o trigo, que também teve uma queda expressiva. Dezembro fechou com baixa de 14 pontos, 14,25, com fechamento a 5 dólares e 58 centes por bushel. O março, 5 dólares e 90 centes por bushel, queda de 13,5 pontos. O maio, 6 dólares e 10 centes por bushel, 12,75 de baixa. E o julho, 6 dólares e 28 centes por bushel, perdendo 12 pontos. São os números já de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.